dia com o comércio não essencial aberto, mas devem editar decretos ao longo do dia para fechar a atividade. O objetivo é se adequar ao decreto estadual que prevê bandeira vermelha, ou seja, risco alto para a propagação do coronavírus. Em Uruguaiana, São Gabriel e Quaraí, o comércio segue aberto, seguindo a bandeira laranja, sem previsão de mudança hoje. Apenas 5 dos 11 municípios da região cumprem a norma estadual. O Ministério Público e o Estado reforçam que a decisão já deveria estar sendo seguida. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dil. Após 2 meses, família cobra resultado de investigação sobre morte de engenheiro em abordagem da Brigada Militar. A família de Gustavo dos Santos Amaral, morto em uma barreira da Brigada Militar em Marau, no Norte Gaúcho, ainda cobra das autoridades um esclarecimento. Ele era engenheiro e estava indo trabalhar com colegas quando foi atingido por tiros. Após quase 2 meses, ainda estão em aberto as 2 investigações. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que finaliza, no máximo até segunda, a apuração. A Brigada Militar informou que o encarregado do inquérito finalizou a investigação, que agora está sendo revisada pela Corregedoria. Também na próxima semana deve ser encaminhada à Justiça. Para a Rádio Gaúcha, Vitor Rosa. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 2 horas. Para a Rádio Gaúcha, Natália Pitã. Notícia na hora certa. Oferecimento. Construtora Sotrim. Uma história sólida, concretizada em obras. A Construtora Sotrim transformou os abraços que não podem ser dados em solidariedade. Esta é a obra mais importante neste momento. A manutenção de 400 funcionários traz reflexo positivo para suas famílias, ajudando a economia a girar. A cada apartamento vendido, a Sotrim doará até 30 cestas básicas para a entidade que você escolher. Proteja seu dinheiro da desvalorização e ajude a distribuir estes abraços. Novos empreendimentos já estão sendo projetados. Construtora Sotrim. É pelas obras e atitudes que ela está entre as construtoras preferidas na pesquisa Marcas de Quem Decide. Joalheria e Ótica Pampa informa a hora certa. 12:05. O que você leva em conta na hora de fazer seus óculos de grau? Preço, condições de pagamento e qualidade, laboratório óptico próprio, atendimento, experiência de mais de 50 anos, as melhores lentes e armações diferenciadas? Pois saiba que a Joalheria e Ótica Pampa reúne todas essas qualidades. Não se deixe enganar, venha para o padrão Pampa de qualidade e veja a diferença. Óculos de qualidade inigualável é na Pampa. 50 anos a serviço da boa visão. Quem vê a Pampa enxerga muito mais que uma ótica. E seus óculos já tem o padrão Pampa de qualidade? Todos os estilos, uma só rádio. 97.5. Vem aí a informação com a credibilidade da Minuano FM. Jornalismo com ética e qualidade. Rota 97, segunda edição. A notícia em destaque, na informação que conta os fatos da cidade. Informação com responsabilidade. Você acompanha agora no Rota 97, segunda edição, com a equipe competente do Rádio Jornalismo da 97.5. Rota 97, segunda edição, de segunda a sexta ao meio-dia. A fonte da informação para quem tem sede de notícia. Boa tarde, 12h07, 12:07, temperatura 24 graus, tempo nublado em Alegrete. Nesta quinta-feira, 18 de junho, dia do Químico, dia da migração japonesa e também hoje é dia do orgulho autista. A frase de hoje é de Cândido Nocegal. Os homens de mérito não precisam cuidar da sua fama. A inveja dos tolos e dos petulantes se encarrega de propagá-la. Destaques dessa edição: comércio deverá fechar hoje às 14 horas em Alegrete. Vereadores cobram do governador critérios mais detalhados para mudanças de bandeiras. IPD Alegrete está com um novo horário de atendimento. Destaques do jornal 0 Hora:
Copom volta a cortar juro básico, mas estímulo deve esbarrar na crise. STF tem maioria para seguir com o inquérito das fake news. Correio do Povo, Fabrício Queiroz é preso no interior de São Paulo. Diretora de clínicas teme colapso em leitos de UTI de Porto Alegre no fim do mês. Jornal do Comércio, Banco Central reduz taxa básica de juros para 2,25% ao ano. Novo Plano Safra terá 236,3 bilhões de reais para incentivar o agronegócio brasileiro. Todas essas informações você encontra nos jornais. Nós vamos até às 12h50 para a agenda Remates de qualidade, comunicando que está aguardando o desdobramento das decisões das autoridades do município para confirmar a próxima programação de remates. A agenda reitera que estará continuando as transmissões, e embora mais este ônus, a comissão para os vendedores é de apenas 3%. Agenda Remates de qualidade, 12h09. Também você tem muitas informações no site da Minuano, é só acessar www.minuanofm.com.br. Hoje pela manhã, no Rota 97, primeira edição, o prefeito Márcio Fonseca do Amaral falou sobre a notificação do Ministério Público para o fechamento de comércio por medida adotada pelo governo do estado na troca de bandeiras aqui na região. Agora há pouco, uma nota na prefeitura, no site da prefeitura, indicava o fechamento do comércio às 14 horas. O município está em bandeira vermelha. Vamos agora com a participação do prefeito Márcio Fonseca do Amaral, em entrevista hoje pela manhã ao Rota 97, em sua primeira edição. Nós estamos ainda na expectativa, né? Ontem, ao final da tarde, nós conseguimos concluir um documento compilando todos os dados da região que fazem referência à pandemia na região da fronteira oeste. Por que isto? Porque, na verdade, nós temos aí o governo do estado, ele se alimenta para a montagem da sua planilha, que vai culminar nas bandeiras, através das informações que os municípios passam para o estado, lá para o COI, que é o Centro de Operações Especiais em Saúde. Ocorre que nós começamos a observar, principalmente agora quando nós ficamos nessa situação delicada aí de bandeira vermelha, começamos a analisar alguns dados e o pessoal começou a identificar alguns equívocos nas informações as quais o governador citava durante as suas lives lá, que seriam os motivos pelos quais nós estaríamos indo para a bandeira vermelha, com os dados reais dos municípios. Então, nós nos debruçamos nesses últimos 2 dias aí para tentarmos equacionar essa dificuldade que nós estávamos observando, até para ver se era um problema de falha nos municípios ou se a falha é lá no estado. Mas o importante é que nós possamos realimentar essa planilha de dados do estado, e que esses números sejam o suficiente para nós podermos ter a pretensão de continuar a bandeira laranja. Então, esse documento foi entregue ontem e nós estamos na expectativa de, pela manhã de hoje, termos uma resposta. Então, o definitivo mesmo nós vamos ter até mais tarde. Nós temos o prazo, como tu dizias, nós temos o prazo até às 15 horas para, a partir daí, então, definitivamente nós entrarmos para os critérios da bandeira vermelha, caso não seja revista essa posição por parte do governo. Mas até lá nós vamos ter, enquanto tiver um fiozinho de esperança, nós estamos aguardando, né? E se não tiver, aí realmente nós temos que contar com a colaboração da população, porque nós não temos nenhuma justificativa aí, no caso, para divergirmos. Podemos até não concordarmos, mas aí não cumprir com um acordo que está feito, né? E a prefeitura do município de Alegrete foi notificada na segunda-feira, na terça-feira, então hoje está fazendo às 15 horas, fecha às 48 horas, e nós deveremos assim cumprir, caso não haja uma mudança nessa posição. Muitas especulações, prefeito. O senhor pode explicar o porquê, aqueles ouvintes que ligam e querem saber por que o prefeito não faz um decreto de bandeira laranja em Alegrete? Porque é simples, porque nós seremos criminalizados, acionados juridicamente aí, e responderemos por crime contra a vida. É simples, né? Então é muito fácil dizer, não, porque tranca o pé, não aceita a imposição do governo do estado. Isso não é tão simples, né? Então,
quando a gente tem essa responsabilidade de estar respondendo pelo Poder Executivo do município, nós temos que ter a decência, a coerência, a responsabilidade de não sair jogando para a torcida. Nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui para cumprir as leis, nós estamos aqui para lutar pela população do Alegrete, fazer tudo o que for possível dentro da lei. Fora isso, nós estaremos sendo irresponsáveis, levianos, e isso, para quem me conhece, sabe que eu não vou tomar esse tipo de atitude. Nós estamos fazendo todo o esforço para mantermos as coisas como estão, porque entendemos que é injusto nós irmos para a bandeira vermelha. Mas, além disso, nós seríamos levianos e a gente pede a compreensão da população para que nós possamos cumprir o que está previsto em lei. Prefeito, ouvintes querem saber por que Alegrete não adotou também uma sanitização junto à entrada da cidade em veículos, enfim, até mesmo as pessoas que estão chegando a Alegrete. Porque, na verdade, nós, discutindo com vários setores, né, que estão nos auxiliando no Comitê de Combate ao Coronavírus desde o início, são 90 dias já nessa luta, entendemos, até num primeiro momento, fizemos uma tentativa de colocarmos barreiras nas entradas da cidade. Para isso nós precisaríamos do apoio do Exército, porque com o nosso pessoal do município nós não temos efetivo suficiente para fazermos isso. As pessoas têm que entender que a Alegrete não tem uma entrada, nós temos 6 entradas, e cada entrada dessa nós precisaríamos ter 3 equipes, né? Ninguém vai ficar 12 ou 18 horas numa barreira na beira da estrada. Nós precisamos ter pessoas para ir trocando, para fazer, né, o intervalo de descanso. Nós precisaríamos 3 equipes para cada entrada. Então são 18 equipes por dia. Tá? E essa equipe não é uma pessoa nem 2. Nós precisamos ter 3, 4 pessoas, e que não basta ser fiscais. Nós temos que ter o apoio da Força de Segurança, ou do Exército, ou da Brigada Militar, e nós não temos esse apoio. Né? O Exército, por 2, 3 tentativas nós tentamos, não foi possível. Tá? E hoje nós já estamos repensando sobre a eficácia desse método, porque Quaraí fez, Santana do Livramento fez, e Alegrete, desses 2 que eu citei anteriormente, é o que está com menor número de casos de infecção. Então, não adianta nós queremos responsabilizar quem entra e quem sai. Nós precisamos assumir para nós a responsabilidade, porque o vírus ele se transmite na irresponsabilidade do cidadão que está aqui e muitas vezes está fazendo aglomeração, está evitando o uso da máscara, descuida no uso do álcool gel, vai até a regiões onde existe uma maior circulação de vírus e volta assintomático, e aí não adianta fazer barreira, não adianta medir temperatura na entrada da cidade, porque não vai evitar a chegada do vírus. Então, não adianta nós queremos botar a responsabilidade nos outros. Nós temos que assumir a responsabilidade, tá? Porque isto diz respeito a todos nós. Não adianta querer culpar o Eduardo Leite, o Bolsonaro, o Márcio. Não é por aí. Nós temos que ter a responsabilidade, que todos nós somos responsáveis nesse momento. Nós estamos fazendo todo um esforço. Alegrete está muito bem servido com relação ao sistema de saúde. Vai ter talvez um dos melhores hospitais de campanha do estado. Nós estivemos agora verificando essa semana junto à Santa Casa da Caridade. A partir da semana que vem poderá ser utilizado, se for o caso. Deus ajude que não precise. Agora, não adianta, quero deixar bem claro, não é com barreira sanitária na entrada da cidade que nós vamos evitar a chegada de um vírus. Esse vírus é invisível, a maioria das pessoas chega assintomática, então nós temos que cumprir aquilo que nos diz respeito, que é evitar essas atitudes, essas ações que favorecem a transmissibilidade do vírus. É só isso que eu quero deixar esse recado para a turma aí, porque realmente nós entendemos hoje, né, inclusive vou reforçando, nós até tentamos fazer as barreiras lá no início. Quando não foi possível, aí depois a gente observando os municípios que estão fazendo isso e que nem por isso frearam a chegada do vírus, digo, nós vamos estar fazendo um custo-benefício dessa atitude, pode até ajudar, mas não vai resolver e vai ter um custo-benefício quase que inviável para todos nós. 12h17, agora há pouco, nota da Prefeitura Municipal de Alegrete, setor de comunicação, informando que o comércio deve fechar às 14 horas e o município está em bandeira vermelha. A Caixa Econômica Federal liberou nesta segunda-feira a consulta do valor e da data do saque emergencial do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, de até R$ 1.045 por trabalhador.
O trabalhador pode consultar qual o valor do seu saque emergencial e quando o valor será acreditado por meio do site fgts.caixa.gov.br ou por meio do Disque 111. A consulta pode ser feita também pelo aplicativo FGTS. Devido à pandemia, o tabelionato de notas e cartório do Registro de Imóveis de Alegrete, o atendimento ao público será realizado no turno da manhã, das 10 às 11h30 e no turno da tarde, das 13 às 16 horas. O cartório de registro civil terá atendimento ao público somente no turno da tarde, das 12h30 às 16 horas. 12 horas 18 minutos e meio. Vamos agora com o Minuto Esporte. Giovani Freitas aqui no Rota 97 em sua segunda edição. O esporte aqui na Minuano tem oferecimento da Caal Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira oeste. Tudo que você precisa num único lugar. Aqui em Alegrete são mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal Centro Comercial, Davi Canabarro 90. E Barril Ferro e Aço, uma das maiores distribuidoras de ferro e aço do Rio Grande do Sul. Frederico Westphalen é a filial e filiais aqui no Alegrete, né? A matriz em Frederico, filiais em Carazinho, Cruz Alta e também Alegrete, na Avenida Tiraju, bairro São Pastor. E Padaria Dom Fernando, uma família trabalhando para você, diariamente aberto a partir das 7 horas da manhã, com pães novos e biscoitos também. Aceitamos encomendas. Padaria Dom Fernando, Barão do Amazonas 514. Liga 2 de Futsal realiza a primeira reunião por videoconferência. E nessa semana, os diretores da Sociedade Esportiva Real Futsal de Alegrete, o Gilson Quadrado e o Dema Correia, estiveram participando numa reunião promovida pela diretoria da Liga 2 de Futsal. Nesta liga, tem 16 times filiados que poderão disputar um torneio em 2020. A direção do Real, inclusive, apresentou uma proposta, sendo 4 grupos com 4 times cada. O grupo do Real seria com as equipes do Esporte Clube Pelotas, o Cruzeiro de Canguçu e a Associação Rio Pardo de Futsal. No próximo dia 14 de julho, por meio de videoconferência, será batido o martelo sobre este quadrangular. O presidente da Liga 2 de Futsal garantiu que nesse ano não haverá rebaixamento. Se tudo correr bem, o campeonato deve começar lá pelo dia 14 ou 19 de setembro. Federação Gaúcha de Futebol e Governo Estadual tem reunião para a volta do Gaúchão. Será retomada do Campeonato Gaúcho. Passará para mais uma fase. Será hoje, quinta-feira. A Federação Gaúcha e o Governo do Estado farão uma reunião para projetar uma nova data para o retorno no meio desta pandemia. A previsão do retorno do campeonato era para o mês de julho, que poderá acontecer agora em agosto. Armor Futebol Clube de Livramento comemora 103 anos de glória. No dia de ontem, o nosso colega de rádio Antônio Lima Vieira, o Toninho, alegretense, que através de uma live contou um pouco da história do glorioso Armor de Livramento, localizado no bairro industrial santanense. O Armor foi campeão em 1981 da divisão de acesso e a Associação São Gabriel foi vice. Nesta época, os jogadores, os irmãos, os alegretenses estiveram jogando lá no Armor, o meia Beto Astronauta e também o saudoso Romário Lima, atacante também aqui de Alegrete. Como no momento é importante lembrar de que recordar é viver sobre o futebol, jogos memoráveis, hein? Quem não lembra, aqui no Estádio Municipal Farroupilha, clássicos entre a Associação Atlética Alegrete e Armor de Livramento, aos domingos à tarde, e a tradicional bandinha do Epifani, incentivando o time alegretense. Recordar realmente é viver. Campeonato Carioca, com toda a recomendação, volta hoje o futebol carioca. Às 21 horas no Maracanã, jogam Flamengo e Bangu. A partida não terá público. Fluminense e Botafogo vão entrar na justiça porque não querem voltar a jogar nesse momento. Informações da dupla Grenal. Com o campeonato parado vários dias, a dupla Grenal somente os treinamentos físicos e coletivos somente após com a liberação do governo do estado. O Internacional volta aos treinos hoje, treinos físicos, e o Grêmio também volta hoje. Nessa semana, a direção do Grêmio vai protocolar um documento oficial aonde faz a redução dos salários dos atletas que concordaram em 25%. O esporte aqui na Minuano tem oferecimento da Caal Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira oeste, e Barril Ferro e Aço, uma das maiores distribuidoras de ferro e aço do Rio Grande do Sul, em Alegrete, Avenida Tiraju, bairro São Pastor. E Padaria Dom Fernando, uma família inteira trabalhando para você, diariamente, aberto a partir das 7 horas da manhã. O esporte aqui na Minuano com o repórter Giovani Freitas. Doze horas 23 minutos, 12 e 23. Na bandeira vermelha, o comércio de rua
e em centros comerciais ou shopping é suspenso e os estabelecimentos devem ficar fechados. O mesmo ocorre para o comércio de veículos. Somente poderão operar estabelecimentos que comercializarem itens essenciais como medicamentos, produtos de higiene pessoal, alimentação e transporte. Mesmo assim, farmácias, supermercados e postos de gasolina têm operação reduzida a 50% dos trabalhadores. Serviços de manutenção e reparação de veículos automotores podem operar com apenas 25% dos trabalhadores. Comércio atacadista de itens não essenciais deixa de atender as modalidades presenciais. O teto de operação é reduzido a 25% dos trabalhadores, com atendimento exclusivo via teleentrega, pegue leve ou drive-thru. Nas regiões que migraram para a bandeira vermelha, apenas serviços essenciais podem abrir com 50% dos funcionários. Restaurantes e lancherias só podem funcionar com sistema de teleentrega e drive-thru. Aulas devem ser mantidas de forma remota, os cursos livres devem permanecer fechados, assim como escola de ensino infantil, fundamental e médio e universidades. Academias, missas e serviços religiosos, clubes sociais e esportivos, mesmo que com atendimento individual e serviço de higiene pessoal, como cabeleireiro e barbeiro, são totalmente vedados. 12h24, Rota 97 em sua segunda edição para a Agenda Remates de qualidade, comunicando que está aguardando o desdobramento das decisões das autoridades do município para confirmar a programação de remates. Reitera que estará continuando as transmissões, embora mais este ônus, a comissão para os vendedores é de 3%. Agenda Remates de qualidade, 12h24 e Vamos agora com o Expresso de Notícias. José Augusto Vargas com o Expresso de Notícias no Rota 97 em sua segunda edição. Expresso de Notícias, edição deste 18 de junho, boa tarde. O mundo tinha, ao final do ano passado, 79 milhões de pessoas em situação de deslocamento, segundo o relatório Tendências Globais, divulgado nesta quinta pela Agência da ONU para Refugiados. O número representa quase o dobro dos 41 milhões de indivíduos enquadrados nessa situação em 2010 e responde por cerca de 1% da população mundial. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, reduziu ontem a taxa básica de juros da economia brasileira de 3 para 2,25 ao ano. Esta foi a 8ª redução consecutiva. A decisão foi unânime. O corte renovou o menor patamar histórico para a taxa Selic desde 1999. 8 funcionários do Rio Grande Fertilizantes testaram positivo para o Covid-19, de acordo com a própria empresa do Rio Grande, na região sul do estado. Conforme o diretor executivo Marcelo Reck, todos estão assintomáticos e foram afastados das atividades. Os testes foram custeados pela própria empresa. A Polícia Civil do Estado inaugurou na terça 7 salas especiais para atendimento de mulheres vítimas da violência. As denominadas Salas das Margaridas são espaços preparados para acolher exclusivamente as mulheres. As delegacias de polícia que receberam a estrutura foram Cruz Alta, Uruguaiana, Santa Rosa, Cachoeira, Lajeado, Farroupilha e Bagé. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou ontem um aumento médio de 6% para as tarifas de energia da RGE Sul. O reajuste poderia ser aplicado a partir do dia 19 de junho, mas por causa da pandemia da Covid-19, começa a valer em 1º de julho. Estaremos de volta amanhã com mais um Expresso de Notícias. Aí está então, mais um aumento na energia elétrica. 6,09% teremos aumento a partir de 1º de julho na conta de energia. E com toda essa situação caótica aí de pandemia, mais aumento agora na conta de energia elétrica. 12h26 nós estamos para a Agenda Remates de qualidade. Vamos ao intervalo e já voltamos. Fica aqui, fica minuano. Amor e carinho transformam qualquer refeição em um momento inesquecível. Para deixar as suas cada vez mais gostosas, conte com a Pileco Nobre. São diversas opções de arroz, todos preparados com grãos selecionados e tecnologia sustentável, garantindo um produto nobre. Ofereça o melhor para quem você ama. Arroz Pileco Nobre. Cozinhar é nobre.
A Esco GT todos os dias terá novidades para você. Mudanças em condições de pagamento, seguro de gerador fotovoltaico, financiamento e muito mais. Aproveite a queda de preços e invista em energia solar. Entre em contato com um de nossos consultores ou acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Avenida Tiaraju 1406, edifício Pampatec, ou acesse www.escogd.com.br. A Rede Conesul está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Internet fibra ótica ideal para qualquer uso, desde você que é estudante até planos para famílias com a casa cheia. TV para toda a família com condições especiais para clientes e novos clientes. Telefonia fixa com as melhores taxas sem precisar mudar de número. Ou então assine um de nossos combos. Visite uma de nossas lojas e confira. Ou ligue no 34270700. Conesul Telecom. A Agenda comunica que está aguardando o desdobramento das decisões das autoridades do município para confirmar a programação de remates, reiterando que estará continuando as transmissões e, embora mais este ônus, a comissão para os vendedores é de apenas 3%. Pede aos interessados em vender nos próximos dias que passem a informação para que a agenda possa repassar aos interessados que o consultam diariamente. A agenda está à sua disposição nos fones 3422-4664, 3422-4457 e 99987-7095. Agenda Remates de Qualidade. 12h29 é o Rota 97 em sua segunda edição para a Agenda Remates, que comunica que está aguardando o desdobramento das decisões das autoridades do município para confirmar a programação de remates. Reitera ainda que estará continuando as transmissões, embora mais este ônus da comissão para os vendedores é de 3%. Agenda Remates de qualidade. Participação do presidente do Legislativo Municipal, vereador Moisés Fontoura, falando sobre a posição da Câmara de Vereadores de Alegrete diante da determinação da troca de bandeiras em Alegrete e região. Hoje, em entrevista ao Rota 97, aqui na manhã desta quinta-feira. Vereador Moisés Fontoura, presidente do Legislativo. Realmente nós tivemos aí no último final de semana, né, essa informação de que chegou até a cidade a troca de bandeiras aqui da nossa região, e isso causou uma apreensão geral em toda a cidade, toda a região, na verdade. Isso nos preocupou e por isso pedimos esclarecimentos ao governo do estado para que a gente possa compreender a situação, né, de alguns critérios que são avaliados, tendo em vista que isso movimenta a vida não só dos empresários, mas também dos comerciários, a vida de toda a cidade. Nós passamos por um momento de extrema dificuldade econômica, as pessoas aí tendo seus serviços reduzidos, seus trabalhos muitos sendo dispensados, liberados. Então isso causa uma preocupação, porque tu privar durante 2 semanas por estarmos na bandeira vermelha algumas ações do comércio local, isso com certeza irá impactar e muito na economia do município. Então nós pedimos, né, que o governo possa dar mais transparência nas suas decisões enquanto as bandeiras, possamos ter mais informações, tendo em vista que elas chegam às vezes tardiamente, e isso até ontem na reunião da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa também foi questionado por alguns deputados estaduais. Nós acompanhamos, na verdade, na terça-feira, que nós respeitamos as questões técnicas e nenhum vereador é contra, né, as determinações do governo do estado, principalmente na questão técnica. Nós questionamos se essas bandeiras, da maneira como estão sendo feitas, classificadas, elas estão da forma correta. E como eu disse na reunião da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, na terça-feira pela manhã, vários deputados questionaram qual, né, a validade realmente, que ação
isso daria de garantia de que nós conseguiríamos conter o avanço do coronavírus. Até porque de repente o município está pagando por outro que está tendo mais casos, né? Com certeza. Tanto de óbitos como de infectados, como em relação a outros que têm menos, né? A pague pelos nossos vizinhos, por outras regiões. Se tu for analisar, nós temos um aumento muito grande na região metropolitana e ela não está na bandeira vermelha. E é uma região que é muito mais desenvolvida que a nossa aqui, que historicamente, culturalmente, sempre é uma região sofrida. Presidente, em relação à sessão online de segunda-feira, o que nós temos, o que foi aprovado, o que foi tramitado lá junto ao Legislativo? Nós tivemos a aprovação do projeto para a Secretaria de Agricultura, né? O valor repassado a essa secretaria que vai para a aquisição de uma máquina, e hoje nós teremos na nossa sessão ordinária previsto na ordem do dia um processo 036 que diz respeito à questão do RPPS, projeto esse que está sendo analisado pelos vereadores, discutido por todos, e com certeza ainda haverá algumas discussões, né, para que a gente possa chegar aí a um consenso e a casa possa encaminhar de maneira unânime este projeto. E hoje temos sessão online novamente, presidente? Temos, né, e nós a partir das 9 horas estaremos reunidos lá. Esse prazo das sessões online nós prorrogamos devido à exigência também da bandeira vermelha, né, por mais 15 dias, e vamos aguardar aí para que a gente possa no final desse período retornar gradativamente aí às atividades da Câmara, né, e fazer um cronograma aí para que a gente tenha esse retorno gradual com a segurança, né, e com as recomendações que são dadas pelos órgãos. Esse é o presidente do Legislativo, vereador Moisés Fontoura. Sessão online hoje foi pela parte da manhã, às 9 horas. 12 horas 34 minutos, 12h34. Vamos trazer mais uma participação aqui no Rota 97, segunda edição. Superintendente regional do IP, Anélio Cardona, divulgando o novo horário de atendimento da agência em Alegrete. Eu estava fazendo um horário aqui no IP, segunda, quarta e sexta durante a manhã, e às vezes com algum agendamento no turno da tarde. A direção do IP entrou em contato comigo e me pediu que eu fechasse a agência, que eu não abrisse a agência, que a agência não era para abrir, porque a única agência no estado que estava funcionando com atendimento presencial seria a minha agência aqui na igreja. Então, que eu fechasse a agência. Aí eu disse pro nosso diretor lá que eu não podia fazer isso, que tem muita gente precisando do IP, crianças que estão nascendo lá na Santa Casa, que precisam colocar no IP como neto ou como filho. Isso aí, para te fazer pelo site, é um parto. Eu sei porque eu já tentei fazer pelo site e eu, que sou funcionário, não consegui. Então eu estou fazendo o atendimento assim presencial agora nas segundas-feiras e na sexta-feira, das 8 ao meio-dia. Pelo meu telefone que está na porta do IP aqui, as pessoas podem pegar esse telefone e fazer um agendamento, e eu, talvez até se for algum caso de urgência, eu venha na agência do IP. Porque a princípio, Luiz Mário, as pensões de filha solteira, as pensões de viúvas, já foram tudo renovadas até 31 de julho. As pessoas não precisam comparecer ao IP para fazer esse serviço, porque já foi feito, já está renovada a pensão. Os alunos, o filho estudante de 18 a 24 anos que tem direito gratuito pelo IP, apresentando o atestado do colégio, não precisam também trazer o atestado, porque o IP já prorrogou isso até 31 de agosto. Até 31 de agosto. O único detalhe é o seguinte: o filho que completa 18 anos, aí ele tem que vir aqui no IP, porque a gente tem que mudar o código dele aqui, que ele era só dependente, e a partir dos 18 ele passa a ser como estudante, e aí a gente tem que mudar um código aqui no IP para poder fazer isso. O pessoal, muita gente está reclamando que não consegue tirar boleto para pagamento, que tem planos sendo cancelados porque não consegue tirar o boleto. Esse boleto é muito fácil de tirar. A pessoa entra no ip.gov.br, tá? A pessoa entra no site do IP, ou só coloca IPERGS ali no computador e ela vai abrir duas telas. Aí entra no IP Saúde e vai pedir número de cartão, vai pedir senha, e a pessoa tira pelo site do IP.
Porque tem muita gente que é verdade, está perdendo o IP porque não consegue tirar boleto para fazer o pagamento. E as pessoas estão vindo aqui, às vezes, para exigir isso e estão vindo todos os dias aqui. Não estão sabendo que eu estou só na segunda e na sexta agora. E graças à gentileza de vocês aí, da Minuano, que tem nos dado uma força muito grande nesse sentido, a gente consegue alertar a população sobre esses horários, sobre o procedimento a ser usado. Uma série de coisas que a gente está fazendo aqui que às vezes as pessoas não sabem, né, Lismar? E com essa força que vocês nos dão aí, a gente consegue atualizar pelo menos uma parte da população de Alegrete, tomar conhecimento. Como essa rádio é uma rádio com uma audiência muito grande, quase que 100% tomam conhecimento. 12h38, 12h38. Esse foi o superintendente regional do IP, Anélio Cardona. O Ministério da Educação, o MEC, publicou no Diário Oficial da União de hoje os editais com os novos cronogramas do Programa Universidade para Todos ProUni e do Fundo de Financiamento Estudantil FIES, do segundo semestre de 2020. O ProUni abre inscrições em 14 de julho e o FIES abre as inscrições no dia 21 de junho. O Ministério da Saúde fará doação de 130 respiradores para o Rio Grande do Sul, 65 fixos e 65 móveis, que devem chegar ainda esta semana ao estado. Os equipamentos fazem parte de uma solicitação do senador Luiz Carlos Reins e do governo estadual com prioridade para os municípios com maior incidência da Covid-19. Estamos para a agenda rebates de qualidade, comunicando que está aguardando desdobramento das decisões das autoridades do município para confirmar a programação de remates. Reitera que estará continuando as transmissões e, embora mais esse ônus, a comissão para os vendedores é de 3%. Agenda remates de qualidade. 12h39, vamos agora com a previsão. Indicadores. Primeiramente, indicadores antes da previsão do tempo. Marcelo Vaz, no oferecimento de CAL, Centro Comercial, tudo o que você precisa num único lugar. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Soja. Contratos futuros de soja encerrando em alta nesta quarta-feira nos Estados Unidos. Na Bolsa de Chicago, vencimento julho com contratos negociados a $8,71 por bushel, com elevação de 4 cents. No Brasil, mercado físico, saca de 60 quilos, Mato Grosso do Sul, Dourados, 99, no Paraná, em Londrina, 94, Mato Grosso, Rondonópolis, R$104, Oeste Baiano, 84,30, em Goiás, Acreúna, 98, Rio Grande do Sul, Tupaciretã, 99,50, em Santa Catarina, Pinhalzinho, 94,50, a saca de 60 quilos. Milho. Produto em casca, saca de 60 quilos, Santa Catarina, Campos Novos, 41,50, no Paraná, em Toledo, 38, Primavera do Leste, 34,75, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 36,50, em Goiás, Cristalina, também 36,50, Rio Grande do Sul, Chapada, R$41, a saca de 60 quilos. Boi gordo. São Paulo, na B3, contratos com vencimento em junho, negociados a R$212,35 a arroba. Mercado físico em Formosa, Goiás, R$190 a arroba. Minas Gerais, Belo Horizonte, 196, Araçatuba, São Paulo, R$205 a arroba. Rio Grande do Sul, Santana do Livramento, média semanal, R$6,50 o quilo. Café. Nova York, futuros de café arábica com entrega em julho, $96,25 a saca de 60 quilos. Brasil, na B3, futuros de café arábica com entrega em setembro, $107,50 a saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6, bebida dura, Oeste Baiano, 445, em Franca, São Paulo, R$470 a saca de 60 quilos. Algodão. Mercado futuro em Nova York, contratos com vencimento em julho, cotados em 61,34 centos de dólar por libra-peso. Algodão em pluma no Mato Grosso, em Campo Verde, R$85,09 a arroba. Trigo. Trigo em grão PH 78, mercado físico, saca de 60 quilos, Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, 51, Santa Catarina, Pinhalzinho, 55, no Paraná e Marechal Cândido Rondon, R$58 a saca de 60 quilos. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos em Santa Catarina, Rio do Sul, 55, no Rio Grande do Sul, em Pelotas, produto posto, R$65 a saca de 50 quilos. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Focada no agronegócio, a CAAL está preparada para receber e beneficiar a sua safra, com suporte para a produção, desde o plantio até a colheita. A CAAL oferece uma moderna e eficiente planta industrial, insumos e assistência técnica de qualidade. Um centro comercial com mais de 20 mil itens. CAAL, sempre ao lado do agricultor ou do pecuarista. Conte conosco e faça ótimos negócios. 97,5 Minuano FM.
12 horas 42 minutos, 12h42, tempo nublado em Alegrete, temperatura 24 graus em nossos estúdios. Nós vamos até às 12h50 com o Rota na sua segunda edição para a Agenda Remates de qualidade. Agora vamos trazer a Kátia Valente da Somar Meteorologia e a previsão do tempo aqui no Rota segunda edição. Olá, ouvintes da rádio Minuano aqui de Alegrete. Quinta-feira, com o tempo voltando a ficar instável, isso por causa da propagação de áreas de instabilidades associadas a uma nova frente fria. Este sistema estava parado entre Uruguai e Argentina, mas finalmente nesta quinta-feira consegue se deslocar e por isso então espera-se pancadas de chuva aqui na nossa região, mas não tem previsão de chuvas expressivas não. Essas pancadas podem vir com ventos em forma de rajadas, também podem vir com trovoadas, mas não tem previsão de volumes expressivos. As temperaturas nesta quinta-feira já diminuem um pouco com relação a ontem. As máximas previstas oscilam entre 20 e 22 graus. Sexta-feira também, instabilidades por aqui, mas é aquela condição de sol, nebulosidade variável e pancadas rápidas e isoladas de chuva. E no final de semana, esta condição se mantém aqui na nossa região. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente. 12 horas 43 minutos e meio, Rota 97 na sua segunda edição, nesta quinta-feira, de tempo parcialmente nublado agora neste momento em Alegrete. A temperatura na marca de 24 graus. A Prefeitura de Alegrete, através da Junta de Serviço Militar, informa que foi prorrogado até o dia 30 de setembro o prazo para o alistamento militar dos jovens que completam 18 anos em 2020, nascidos em 2002. O alistamento deve ser realizado exclusivamente pelo endereço www.alistamento.eb.mil.br. Nascidos em anos anteriores também pode se alistar pela internet, devendo procurar a junta para efetuar o pagamento da multa. O tratamento com o corticoide dexametasona reduz em 1/3 a mortalidade entre os pacientes mais graves de Covid-19, aponta os primeiros resultados de um grande teste clínico anunciados na terça-feira no Reino Unido. Após o anúncio, o governo do Reino Unido informou que começará imediatamente a administrar o corticoide aos pacientes com a Covid-19. 12 horas 44 minutos e meio, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com mais informações aqui no Rota em sua segunda edição. Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Em tempo de pandemia, ajudar os mais necessitados é uma questão de justiça. O Ministério Público promove de 8 a 26 de junho a campanha Todos por Alegrete contra o coronavírus. Uma iniciativa dos promotores de justiça de Alegrete com a participação dos meios de comunicação da cidade. Doações de alimentos e produtos de higiene na promotoria pública e nas rádios Minuano, Nativa, Sentinela e Alegrete. Apoio Minuano FM. A Esco GT todos os dias terá novidades para você. Mudanças em condições de pagamento, seguro de gerador fotovoltaico, financiamento e muito mais. Aproveite a queda de preços e invista em energia solar. Entre em contato com um de nossos consultores ou acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Avenida Tiaraju 1406, edifício Pampatec, ou acesse www.escogd.com.br. Adquira seu cartão de desconto Cari Saúde, familiar ou econômico e fique mais seguro. Cari Saúde Familiar, exames em laboratório, diagnóstico, consultas, atendimento de urgência, odontólogos, nutricionistas e vantagens nas lojas conveniadas. Internações com descontos de 30% a 50% nas despesas hospitalares. Cari Saúde Econômico, descontos de 20% a 50% em serviços hospitalares e parceiras do cartão Cari Saúde, sem carência para qualquer atendimento. Fone 3422-2888. Minuano FM.
12 horas 47 minutos, 12h47, Rota 97 em sua segunda edição para a Agenda Remates de Qualidade. Comunica que está aguardando o desdobramento das decisões das autoridades do município para confirmar a programação de remates. Reitera que estará continuando as transmissões, e embora mais esse ônus, a comissão para os vendedores é de 3%. Agenda Remates de Qualidade. Vamos trazer a participação do repórter Yuri Hudson. Plano Safra, o governo disponibilizará 263 bilhões de reais para produtores. O governo federal lançou nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto, em Brasília, o Plano Safra 2020-2021. Ao todo, foram disponibilizados 236 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional. Um aumento de 13 bilhões e meio de reais em relação ao plano anterior. Do total, 179 bi serão destinados ao custeio e comercialização. Outros 56 bilhões serão para investimentos em infraestrutura. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou o montante maior para o Plano Safra, mesmo em meio à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. São valores que foram corrigidos muito acima da inflação do período. Destaco que 65% do crédito rural serão aplicados a taxas de juros controladas. E aqui eu quero dizer, ministro Paulo Guedes, do esforço da economia neste momento para que chegássemos a esse Plano Safra. O presidente Jair Bolsonaro também participou do evento e aproveitou para agradecer aos produtores rurais. Assim, a agricultura, você só pode colher o que você planta. O que nós plantamos na política hoje, colhemos amanhã. Assim sendo, eu só tenho agora a agradecer ao pessoal do campo, homens e mulheres do campo. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Para o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Alceu Moreira, do MDB Gaúcho, garantir aos produtores recursos para a safra é também garantir uma pujança econômica ao país. Dada a circunstância do Covid-19, da dificuldade financeira do governo, tivemos um grande Plano Safra, com redução de taxa de juros e aumento do volume a ser financiado. Muito bom, foi uma vitória do agro. Os pequenos produtores rurais terão 33 bilhões de reais para financiamento com juros entre 2,75% a 4% ao ano. Além disso, o governo destinou 1,3 bilhão de reais para o seguro rural. O Plano Safra poderá ser contratado a partir de 1º de julho. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. 12 horas 50 minutos, 12h50. Servidor aqui do município perguntando sobre a situação de limpeza de escola, que foram convocados. Houve uma notificação para o pessoal ir na segunda-feira fazer limpeza em escola, só que a notificação para a bandeira vermelha por parte da prefeitura foi às 11h30. Então, na bandeira vermelha, mais uma vez reforçamos aqui. Aulas devem ser mantidas de forma remota, os cursos livres devem permanecer fechados, assim como escola de ensino infantil, fundamental e médio e também universidades. Agora são 12h50, vem aí o correspondente Piranga. Boa tarde. A prisão de Fabrício Queiroz foi motivada por indícios de continuidade de crimes, risco de fuga e interferência em provas. O governo do estado representa contra prefeitos de 5 cidades por desrespeito à bandeira vermelha. Prévia do PIB indica tombo de quase 10% na economia brasileira em abril, a maior queda em 17 anos. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito boa tarde, agora são 12 horas 51 minutos, tarde de céu encoberto e temperatura elevada em Porto Alegre, agora faz 26 graus na capital. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a prisão de Fabrício Queiroz por ter encontrado indícios de que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro continuava cometendo crimes. Além disso, a investigação aponta que havia risco de fuga e que Queiroz estava interferindo em provas. Ele foi preso nessa manhã em Atibaia, no interior de São Paulo. O ex-assessor foi levado para o Rio de Janeiro, onde deverá ir para o presídio de Benfica. Queiroz estava num imóvel de Frederico Quassef, advogado da família Bolsonaro. Os mandados de busca e apreensão e de prisão
foram expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro num desdobramento da investigação que apura esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa. Em entrevista à Rádio Gaúcha, em 28 de abril, o dono do imóvel onde Fabrício Queiroz residia há cerca de um ano, o advogado Frederico Assef, confirmou sua proximidade com a família Bolsonaro. Mas eu moro em Brasília, estou no dia a dia aqui com o presidente e com a família Bolsonaro. E eu conheço tudo que tramita na família Bolsonaro. Então, eu posso afirmar com absoluta certeza que jamais existiu qualquer tipo de ato, interferência ou ingerência na Polícia Federal por parte do presidente da República. O promotor Jandir Moura Torres Neto, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, falou sobre a prisão de Fabrício Queiroz em entrevista ao programa Timeline nessa manhã. Segundo ele, os agentes que participaram da ação só foram informados que Queiroz era o alvo da ofensiva por volta das 4:30 da manhã. Os policiais só tiveram ciência do local e de quem era o alvo hoje cedo, numa reunião operacional que nós realizamos, antes de partir para a execução da ordem, justamente para evitar que a disseminação dessa informação pudesse de alguma forma chegar ao conhecimento ou dele ou de outras pessoas que pudessem impedir o êxito no cumprimento das ordens judiciais, que era o maior objetivo a ser buscado. A busca foi absolutamente tranquila, ele foi colaborativo, enfim, a única coisa de pertinente que ele fez questão de indicar lá é que ele gostaria, se fosse possível, de levar os remédios, e isso foi atendido, obviamente. A esposa de Fabrício Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar, também teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Rio de Janeiro. Foram feitas buscas em vários endereços no Rio, mas Márcia não foi localizada e agora é considerada foragida. E o senador Flávio Bolsonaro disse que encara com tranquilidade a prisão do ex-assessor Fabrício Queiroz. Afirmou ainda que a prisão é uma tentativa de atacar o presidente Jair Bolsonaro. Posto Ipiranga. Lá, profissionais da saúde têm 10% de desconto para abastecer através do app Abastece Aí, Acredita Aí. E se precisar, pergunta lá. Tempo. Temperatura de 26 graus em Porto Alegre, 21 em Caxias do Sul, 24 em Santa Maria, 17 em Pelotas e 20 em Rio Grande. A tarde será de tempo instável em áreas do sul do estado e nebulosidade nas demais regiões, com pancadas irregulares de chuva. O dia terá vento forte e temperaturas máximas próximas dos 26 graus. Parte da doação de 21.700.000 reais que a JBS destinou para ajudar o Rio Grande do Sul no combate ao coronavírus será utilizada para a montagem de 116 novos leitos hospitalares no estado, entre UTI e clínicos. A oferta é importante no momento em que ocorre aumento de internações causadas pela Covid-19. A nova capacidade será distribuída por várias cidades gaúchas. E Porto Alegre registrou o primeiro caso de coronavírus em um indígena. Ele é do povo Caingangue e teve a confirmação da doença na última segunda-feira. Na aldeia vivem 147 indígenas. Para evitar a disseminação do vírus, a prefeitura fará testes entre os moradores. O indígena infectado está hospitalizado. Ainda nesta edição, com notificação do Ministério Público, 3 municípios da fronteira oeste prevêem fechamento do comércio hoje. Vendas no varejo gaúcho têm primeira semana com variação positiva desde março. Posto Ipiranga. Lá, profissionais da saúde têm 10% de desconto para abastecer através do app Abastece Aí, Acredita Aí. E se precisar, pergunta lá. O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, representou ao Ministério Público contra 5 prefeitos que descumpriram as regras da bandeira vermelha nos últimos dias. As representações se referem aos gestores de São Gabriel, Uruguaiana, Santana do Livramento, Farroupilha e Vacaria. O Procurador-Geral do Estado representou contra os prefeitos de São Gabriel, Uruguaiana, Santana do Livramento, Farroupilha e Vacaria, por motivo de descumprimento das regras de bandeira vermelha nessas cidades. Caberá agora ao Ministério Público analisar os argumentos e decidir se abre ações civis e criminais contra esses gestores.
Nas representações, o governo do estado destaca a piora nos índices de coronavírus nessas duas zonas e os riscos sanitários decorrentes do descumprimento das regras. Tanto a região da fronteira oeste quanto a Serra estão com bandeira vermelha desde segunda-feira e, nessas áreas, os municípios devem fechar o comércio não essencial. Para a Rádio Gaúcha, Gabriel Jacobsen. 2 dias após o governo do estado manter a orientação de bandeira vermelha para a região de Uruguaiana, municípios da fronteira oeste seguem sem restringir atividades econômicas. É o caso de Uruguaiana, São Gabriel e Quaraí. As prefeituras esperam que o governo atenda à nova solicitação para revisar a cor da bandeira para laranja. Em outras 3 cidades, o comércio está aberto, mas os prefeitos decidiram cumprir o decreto após notificação do Ministério Público. As novas medidas que prevêem o fechamento do comércio não essencial devem ser publicadas até o início da tarde em Alegrete, Barra do Quaraí e Masarambá. Das 11 cidades da região, apenas 5 já estão com as adequações devidas. E a Prefeitura de Vacaria ingressou com mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Estado pedindo a suspensão da bandeira vermelha no município. O procurador da cidade, Carlos Paim, espera alguma decisão em caráter liminar para hoje. O Ministério Público já notificou a Prefeitura de Vacaria para que informe quais medidas foram tomadas após a mudança para a bandeira vermelha. Posto Ipiranga. Lá, profissionais da saúde têm 10% de desconto para abastecer através do app Abastece Aí, Acredita Aí. E se precisar, pergunta lá. Temperatura de 26 graus em Porto Alegre, céu nublado, 12 horas 58 minutos. O nível de atividade da economia brasileira registrou uma retração de 9,73% em abril na comparação com o mês anterior. O índice de atividade econômica foi divulgado nesta quinta-feira pelo Banco Central. O indicador é considerado uma prévia do PIB. O resultado reflete os efeitos da pandemia sentidos com maior intensidade na economia a partir de março. De acordo com o Banco Central, essa foi a maior queda do indicador desde o início da série histórica em janeiro de 2003. As vendas no varejo gaúcho tiveram a primeira semana com variação positiva na comparação ao ano passado, desde o início da pandemia. Os dados estão em boletim semanal divulgado pela Receita Estadual. Depois de 11 semanas de queda, houve um avanço de apenas 1% em relação ao ano passado, porém o primeiro em 3 meses. Um dos destaques é o do setor de vestuário, ainda no vermelho, mas com boa tendência de alta. Em instantes, Ministério da Educação derruba a portaria de cotas a negros e indígenas na pós-graduação. Posto Ipiranga. Lá, profissionais da saúde têm 10% de desconto para abastecer através do app Abastece Aí, Acredita Aí. E se precisar, pergunta lá. A Polícia Federal realizou nessa manhã a fase 71 da Operação Lava Jato. A ação é um desdobramento da fase 57, que investigou o pagamento de propinas a funcionários da Petrobras por empresas que atuam na compra e venda de petróleo e derivados. Também foram expedidas ordens para bloqueio de cerca de 17 milhões de reais, valor estimado de prejuízos à estatal. Segundo o Ministério Público Federal, os alvos da investigação são operadores financeiros e doleiros. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em Cabo Frio e em Petrópolis. E o ministro da Educação, Abraham Weintraub, revogou portaria que estipulava reserva de vagas a negros, indígenas e pessoas com deficiência em programas de pós-graduação de instituições federais de ensino superior. A portaria estava em vigor desde maio de 2016 e foi editada ainda no governo de Dilma Rousseff. O texto previa que as universidades federais criassem sistemas de reserva de vagas para esses públicos em mestrados e doutorados. Posto Ipiranga. Abasteça com mais segurança e sem sair do carro com o app Abastece Aí. Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga às 18 horas e 50 minutos. Uma boa tarde. Se você gosta de música, esta é a sua rádio. 7.5. Os maiores sucessos do momento. Você ouve aqui. 97.5. Que faz parte de você. A
partir de agora, o toque de gaita que aguça o rincão. Um som fandangueiro que anima o pagode. Através da música gaúcha, a Minuano faz parceria com o que é nosso. Acompanhe agora Parceria, o melhor da música do Sul. Boa tarde, Alegrete, boa tarde, Rio Grande. Estamos chegando para mais um Parceria aqui pela Minuano, nesta quinta-feira de tempo bom, neste momento. Tempo parcialmente nublado, né? Mas calor, temperatura 25 graus aqui em nossos estúdios. Nós vamos até as 2 da tarde com a boa música do Rio Grande, abraçando os aniversariantes de hoje. Parabéns a todos aqueles que completam mais um ano de vida nesse 18 de junho. Muitas e muitas felicidades, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Telefone à disposição 3422-2930. Também o nosso WhatsApp 991530303. 25 graus a temperatura. Tempo bom, vamos com mais as duas primeiras, né? Homenageando os aniversariantes. 13 horas 3 minutos. Garotos de Ouro e depois o Miro Saldanha. Quando eu era borregão, na estância do Jaguarão, meu pai veio me acordava com a bainha de facão. Me larguei pelo Rio Grande, ele juro por toda a luz, fazendo laço torcido pros pulmões de Santa Cruz. Fui peludo, fui taipeiro nos arrozais do Itaqui, curei uma peste brava lá na terma do Iraí. Na antiga Vila 13 eu fui guasqueiro de fé, gastei casco de cavalo nas tropas do Bororé. Eu chibiei em Livramento, Calaveira não me embrulha, vendi canha e rapadura em Santo Antônio da Patrulha. Ametista e olho d'água eu conheço de verdade, aprendi com a morena nas bandas de Soledade.